paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde. Estava esperando a vinheta entrar, ela entrou. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos todos dissolvendo o calor intenso, pelo menos aqui, acredito que em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí nesse momento a gente diz que isso aqui é o Rio de Janeiro. Mas estamos aqui, dando graças a Deus por estarmos aqui e termos a doutrina espírita, termos Dona Amélia Rodrigues nos explicando, nos relembrando tantas coisas, e para a gente aproveitar bem e relembrar, meditar, aprender. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Pai, por mais um dia e por todas as oportunidades que nós temos de aprender durante este dia. Gratidão ao Mestre por nos ensinar. Nós que ainda temos tanto para aprender, Senhor, mas em acréscimo de misericórdia nós temos a doutrina espírita junto a nós. Se ela está dentro de nós ou não é outra coisa, mas nós já temos contato com ela. Gratidão, Mãe Maria, por nos acolher. Gratidão, Amélia Rodrigues, por mais essa história. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos relembrar, refletir, aprender e buscar a própria paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Ai, acabou de sair da geladeira, que delícia. Não vai durar muito assim fresquinha não, mas tudo bem. Vamos lá? Nós temos hoje a história que nos fala sobre o obsidiado gadareno. Aquela história dos porcos se jogando pelo abismo, piriri, pororó, né? Vamos ver aqui. Ela em si não se prende ao episódio propriamente dito, que a gente se lembra, que era um obsesso que vivia nos cemitérios, e que os obsessores falaram assim, o que você vai fazer aqui? Veio nos perder? E aí, a legião, porque somos muitos, né? E aí eles tentaram negociar com Jesus, então a gente vai para aquela vara de porcos ali. E aí os porcos, eles foram em cima dos porcos, no abismo, e o pessoal botou Jesus para correr. E os discípulos. Vamos ver como é que isso mais aconteceu. Vamos ver mais alguns detalhes, porque esse foi o caso, mas tem o antes e tem o depois. E o depois são as explicações de Amélia Rodrigues
em que Jesus fala para os discípulos e fala para nós. Consta que Dona Amélia teria tido acesso aos arquivos espirituais sobre a vida de Jesus. Naquela época, com certeza, ela deve ter sido. E para que o já desencarnado médium Divaldo Franco entendesse o que ela queria, ela abria um telão imenso, 3D, ou mais do que isso, né? Não sei, aqueles óculos que você coloca no cinema e você entra na história. Pois é, ele se viu dentro da história, dentro do local, com, né, as pessoas, o clima, a terra do chão, as roupas, as vozes, tudo para que ele conseguisse captar com o máximo de fidelidade possível as histórias que ela conta. E hoje nós temos mais uma, como eu estava falando, sobre, né, os obsessores e os porcos. Vamos ver, então. Temos o antes e o depois. Mais água. Cada vez que eu bebo água fresquinha, eu tenho a impressão que está saindo fumaça pelas minhas orelhas. Porque, caramba. Mas vamos lá. Libertação total. Eu estou estranhando aqui a luz, está faltando acender a luz aqui de cima, é luz fria. Mas é que eu fecho aqui a janela, porque o sol bate na parede que tem aqui, né? Reflete aqui dentro, é um calor terrível, ou no inverno um frio terrível. Tem uma parede muito próxima aqui. E eu esqueci de acender a luz. 2 segundos. Pronto. Aí já dá uma uniformizada na luminosidade. Então, vamos lá com Dona Amélia Rodrigues, passear lá para Engadara. Embora o dia estuasse de sol, a temperatura se mantinha agradável. E hoje, apesar do calorão, olhei para cima, o céu está deslumbrante. As aragens que sopravam no lago, enfunando as velas e empurrando a barca na direção de Cafarnaum, beneficiavam aqueles homens aturdidos ante os acontecimentos inesperados. A viagem a Gadara, anelada por Jesus, que a desejava realizar desde antes, do ponto de vista dos resultados, fora dolorosa. Os gadarenos, embriagados pela cólera, haviam sido inclementes, expulsando com ferocidade das suas terras Jesus e os seus discípulos. Não obstante as tentativas do mestre de estabelecer um diálogo proveitoso com aquele povo, redundara em vão e de forma desagradável. E a gente pode parar e pensar se isso não está válido para os dias de hoje. Jesus vem nos chamando, vem nos buscando, vem falando conosco, buscando estabelecer, né, um diálogo proveitoso para com todos nós. Quantos companheiros de outras religiões são massacrados ainda? Claro que não é por acaso
que eles se tornaram missionários e foram parar em lugares inóspitos e acabaram mortos. Há toda uma história espiritual por detrás, com certeza. Mas hoje em dia, nós prestamos atenção nos ensinamentos do Mestre? Continuando. O incidente com o obsesso recuperado e, mais ainda, a perda da vara de suínos que se atiraram dos penhascos ao mar, exaltaram-nos e os tornaram ferozes. Esse exaltaram-nos aqui é os ânimos exaltados. Enseguecidos pela revolta, após apedrejarem o ex-lunático, que viera apresentar-se-lhes dando testemunho do poder do Senhor. O ex-obsidiado foi apedrejado. Expulsaram-no sem piedade. Mandando-o de retorno aos sepulcros abandonados e abertos de onde viera. Olha só. Claro que num grau infinitamente menor, quantos de nós, ao nos tornarmos espíritas, sofremos incompreensão dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tem as frases clássicas, não é? De novo, para 30%, de novo. Leva a cama, dorme lá. Hein? Você não sai mais, você não vai mais com a gente, para as festas, para balada, você não vai mais para lugar nenhum com a gente. Está ficando fanático. Está ficando fanática. Houve um caso da mãe de uma jovem que ela jogou fora todos os livros espíritas da menina. Uma espécie de auto de fé. Né? Aquele que aconteceu com Barcelona, que não sei quanto, perante um restinho de inquisição que ainda estava na área, os livros foram queimados, os que não foram queimados totalmente, aí mesmo que a população avançou, aí depois o bispo se arrependeu, deu mensagem para a Sociedade Espírita de Paris, e tarará, tarará. Isso é outra história. Eu quero, não sei, meu raciocínio, eu não sei o de vocês, mas é esse, da incompreensão. Mesmo que a pessoa modifique o seu modo de vida para melhor, desde que ela não se enquadre mais nos antigos padrões considerados aceitáveis, bons, do restante da família ou dos amigos, houve as frases clássicas. Continuando aqui, vamos retomar o parágrafo. Enseguecidos pela... Estou com soluço. Alguém tem um papelinho desse tamanho para botar na minha testa? Mais água.
Ai, que bênção. Água geladinha. Com soluço e tudo, vamos embora. Enseguecidos pela revolta, após apedrejarem o ex-lunático, que viera apresentar-se-lhes dando testemunho do poder do Senhor, expulsaram-no sem piedade, mandando-o de retorno aos sepulcros abandonados e abertos de onde viera. Da mesma forma hostil, agiram com os pacíficos visitantes. Havia antecedentes que influenciaram o seu comportamento ignóbil. As diferenças de interpretação da lei, que negava ao judeu a ingestão de carnes de porco, enquanto os gadarenos eram seus criadores. Essa história de intolerância religiosa aparece também em uma câmara mediúnica, quando as pessoas que se diziam cristãs e que estavam agindo em nome do Cristo dizimavam tudo, acabavam com famílias, pegavam o din-din dessas famílias, as posses dessas famílias, né? Pintavam e bordavam com mulheres jovens, assassinavam velhos, homens, acabavam com tudo, e se diziam cristãos e que trabalhavam para Cristo, em nome de Cristo. É só lembrar do primeiro livro da trilogia que veio através de Dona Ivone do Amaral Pereira, o Cavaleiro de Lumieres, tarará, tarará, tarará. No primeiro livro, ela está encarnada como Ruth Caroline de la Chapelle. E quando acontece a noite de São Bartolomeu, em que muita gente ali cometeu assassinatos disfarçados, a própria história do noite de São Bartolomeu, que a Igreja Católica, vamos atrás dos protestantes, mataram e tal. Muita gente que não era nem do lado nem do outro aproveitou para matar, é protestante, para assassinar, terceirizar o assassinato. A noite de São Bartolomeu foi terrível. E se diziam cristãos, como se os outros, os huguenotes, à época chamados, que é de onde vieram todas as ramificações, eram da igreja protestante. E Catarina de Médici bateu palma, é isso mesmo. Isso é intolerância. E aí, quando chega um companheiro desses, que teve tudo, perdeu tudo, a sua vida, a vida dos que eram mais caros, de repente, na frente dele, bem ao estilo Luiz Narbonne daquela época, que era, né, Cavaleiro da Fé. A tropa dele aterrorizava todo mundo fugia. E ele recebeu a denúncia de que a família dela estava, apesar de ser quase divisa com a Alemanha, ele não teria jurisprudência ali. Mesmo assim, ele foi lá, matou a família inteira, menos ela, que havia sido enviada, que eles haviam recebido uma carta avisando do que iria acontecer se eles não mudassem, né, abandonassem a reforma protestante. Ela foi mandada para a casa do noivo do irmão, e o resto todo ficou e foi morto. E mais tarde ele descobriu
que era a família espiritual dele, todos eles. E aqui é incompreensão, são casos como esses que aparecem na câmara mediúnica e o espírito vem cuspindo marimbondo por causa disso. Havia antecedentes que influenciaram o seu comportamento ignóbil, né? Falta de nobreza total. As diferenças de interpretação da lei, que negava ao judeu a ingestão de carnes de porco, enquanto os gadarenos eram seus criadores. A questão econômica predominava, portanto, minando o relacionamento religioso e social. Eles queriam mais era din-din. Religião, aliás, tem umas coisas interessantes lá. Os samaritanos e os judeus brigando por causa do lugar que se deveria adorar a Deus. Como se esse vou chamar de carocinho de ervilha. Não. Um carocinho, sementinha uma semente minúscula, me foge o nome agora, perdido no universo, não pertencesse todo ele a Deus. E todos nós fôssemos filhos dele. E ainda tinha isso. Os gadarenos criavam porcos que os outros judeus não criavam, mas por causa de interpretação da lei. Aí já viu, né? A questão econômica predominava, portanto, minando o relacionamento religioso e social. O prejuízo com a perda dos animais fora o clímax dos comportamentos azedos. E Gadara, bem como seus filhos, perderam a oportunidade de se libertar através da mensagem da Boa Nova. Nós estamos aproveitando a oportunidade que nós temos através da doutrina espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo inteiro dedicado aos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, nós. E há um puxão de orelha. E a mensagem diz assim, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar nela. E mais à frente, que a gente aproveite essa oportunidade. Mas libertar do quê? Libertar do círculo vicioso de encarnações repetindo os mesmos erros. Aí fica nessa brincadeira, arrependimento, expiação, resgate, arrependimento, expiação, resgate. Até quando? Ou pior, quando não tem nem essa tríade ficou ótimo, né? Insiste em ser do mal, da turma do lado negro da força. E aí, não só não reencarna, como fica enfiado em furnas mesmo. Né? E agora, na época de transição planetária, estão pulando que nem pipoca, porque não querem a mudança planetária. O recomeço para eles não vai ser nada fácil. Nada. Vamos continuar. Então, essa é a libertação. Chega, né, gente? Deu.
problema é que a gente vive renovando os boletos espirituais. Nossa economia moral está falida, mas a gente não pode acertar nem o boleto, pagar ali os juros, a correção monetária espiritual ou espirituais, e a gente já sai comprando de novo, adquirindo novos boletos, fazendo besteira. Aí tá complicado assim, né? E aí aconteceu o que aconteceu, não é? E Jesus e os discípulos deram meia volta. E Dona Amélia Rodrigues agora nos conta o depois. A conversa com os discípulos e Jesus explicando o que aconteceu. E a termos, quer dizer assim, ué. Mas naquela época Jesus falaria assim, está nos arquivos espirituais. E é para que nós, com a linguagem de hoje, a gente entenda o que aconteceu ali. Tá, vamos voltar com Jesus. A viagem de volta transcorrera silenciosa e com mal-estar entre alguns dos discípulos que pareciam aturdidos, decepcionados. Você chega num local cheio de boas intenções para, né, falar com as pessoas, trazer uma boa nova, uma boa notícia, uma coisa boa. Jesus ainda faz uma cura de um considerado louco. E deu no que deu? Eles gostariam, olha só, ainda a ideia equivocada sobre Jesus. Eles gostariam que Jesus houvesse reagido ao atrevimento da ignorância, impondo a vontade deles. Aquela história ainda do Messias, é um Messias vingativo, né? Vai vir, né? Com pompas e circunstâncias, botando os romanos para correr, e nós seremos o povo mais importante de toda a terra. Não. E Jesus? Sereno, irretocável, no entanto, ele permanecera calado, mergulhado em reflexão profunda. Quando a barca rasgou a areia úmida entre os seixos e pedrouços da praia, as velas foram recolhidas e, após as providências necessárias, todos rumaram para a ampla residência de Simão. Reunindo-se à volta da mesa larga de carvalho, velho e escuro, o diálogo fez-se inevitável. E Pedro, claro, parecendo representar os anseios de todos, interrogou o amigo sem preâmbulos. Tipo assim, peraí, vamos conversar aqui um cadinho. O que rolou? Por que isso aconteceu? Mestre, por que os gadarenos recusaram a palavra de vida? Por que a gente ainda recusa? Não, a gente não recusa os ensinamentos de Jesus, não. Tá, teoricamente, a gente aceita. Mas fazer, aí é que a coisa complica, né, não?
Compreendendo o desencanto do amigo e demais companheiros, elucidou com calma. Agora vamos aprender com Jesus. Todo mundo sentadinho, junto com eles. Junto a Jesus. Vamos entender. E ele diz assim: o reino dos céus é uma oferenda do Pai Celestial que somente aqueles que se encontram em condições próprias podem receber. Então, você pode falar 500 milhares de vezes sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. Já foi citado N vezes, não só na época do Senhor Jesus, mas agora, né? Até hoje, nós conhecemos, sabemos, é apresentado a todos, a fim de que não haja privilégio para ninguém. Ou seja, todo mundo já ouviu falar disso. E os muçulmanos? Os muçulmanos também conhecem. E é muito interessante que eu não sei aonde, né, se foi o artista que eu estou pensando que falou, ou em alguma pesquisa que eu fiz, é que Jesus é respeitado como profeta, mas o profeta principal deles é Maomé, que foi um enviado de Jesus. A doutrina espírita nos explica isso. Antes de Jesus vir, N enviados vieram, um em cada povo, falando do jeito que a galera podia entender. E até Maria é citada. E é engraçado que Maria é citada com o viés da Igreja Católica, ascendeu aos céus, milagre, tiriri, tororó. Então, todo mundo já ouviu falar. Mesmo que não é cristão, já ouviu falar em Jesus. E se a gente futucar bem, fuçar bem, no meio de todas as religiões se encontra, na meiuca, o ensinamento de Jesus. Então, se a gente está aproveitando ou saindo no tapa com outros irmãos do mesmo planeta, só com outras religiões, de olho no que eles possuem de riqueza, porque eu quero para mim, e eu vou mandar e desmandar neste pedaço, eu vou pintar e bordar, aí é outra história. Aprendi com Meinei, se não me engano. Jesus sabe. Então, é apresentado a todos, a fim de que não haja privilégio para ninguém, mas se torna indispensável que cada um se candidate com sacrifício à sua aceitação. Aí André Luiz define o reino de Deus, ou o reino dos céus, como estado de sublimação da alma conquistado por ela mesma através de variadas existências ou encarnações. Está no mesmo. Acho que, bom, a gente tem que ver se a gente está meio atrasado na conquista, na implantação desse reino dentro de nós. E Jesus me falou que não veio com aspecto material, não vai ter castelos e, né, e pompas e circunstâncias. Não. É no nosso interior. Fez uma pausa para facultar aos amigos um melhor entendimento. E logo prosseguiu.
os gadarenos ainda se encontram muito preocupados com o corpo e os seus atavios para poderem valorizar os tesouros que transcendem o imediato. A que nós estamos dando mais atenção? Com o que nós estamos preocupados? Como Jesus falou, como os gadarenos, o corpo, a roupa, né? Os cuidados corporais, os perfumes, e etc. e tal, a vida material, para poderem valorizar os tesouros que transcendem o imediato. A que é que nós estamos dando mais valor? Continuando. Despertarão lentamente. Nós também. E compreenderão que um dia a luz, Jesus, chegou até eles, mas preferiram a sombra demorada. E aí vamos, né? Assim como Emmanuel, de encarnação em encarnação, que Jesus falou, você pode aceitar agora ou daqui a muitos séculos. E a luz, Jesus, veio até ele, pessoalmente. Não por ele, Emmanuel, mas pela esposa, Lídia, pela filha, que pediu socorro a Jesus. Quantas encarnações Emmanuel não teve para chegar ao nível do Emmanuel que nós conhecemos, destrinchando, né? O Evangelho, dando aula de Evangelho no plano espiritual, aulas às quais Chico Xavier assistia. Continua Jesus ele se referindo ao que aconteceu. Neste momento, passada a exaltação devastadora, interrogam-se uns aos outros sobre a ocorrência, lamentando a conduta e sentindo haverem perdido algo de muita importância que ora os faz sofrer. Ou seja, depois que Jesus foi embora, né, a ficha caiu. A nossa já caiu? Vejam bem, eu falo nossa, eu também estou no meio. Sou diferente de ninguém, não. Aliás, Joana diz que o que eu faço, essa conversinha, eu chamo de converser. Esse converser, e que outras pessoas fazem muitíssimo bem, palestras maravilhosas, Joana diz que é autodoutrinação. Então, eu estou fazendo minha autodoutrinação cada vez que eu abro a boca para, né, aprender aqui junto com vocês. Então, eles, os gadarenos, depois que Jesus saiu, opa, peraí. Mas aí, Pedro ainda tinha dúvida. E por que volveu o discípulo com sinceridade? Os porcos atiraram-se ao mar. Não se poderia ter evitado o desagradável e angustiante cometimento? Por que a vara de porcos, o coletivo de porcos é vara? Tchum. O que aconteceu ali? É claro que os espíritos não entraram nos porcos, tá? Kardec também deixa isso muito claro. Não. Vamos aqui. Passeando os olhos luminosos e tranquilos por sobre os discípulos interessados, o mestre explicou. Os espíritos que artesanavam, ou melhor,
atenazavam. Nossa! O enfermo constituíam uma legião de malfeitores infelizes que se locupletavam no organismo depauperado da sua vítima. Então, em relação ao obsidiado, eles sugavam as energias do obsidiado, tá? Percebendo que lhe chegara o momento para o libertarem, astutos e perversos tentaram negociar, receando o Hades, o inferno, externo, já que o carregavam internamente na consciência. Eles sabiam que ia ficar bem ruim para o lado deles, espiritualmente falando. Já não estava bom. Como ela fala aqui, já carregavam, Jesus fala, já carregavam por dentro o inferno. Já que o carregavam internamente na consciência. E todos nós sabemos o que é que a gente faz. A gente sabe. Agora, o que a gente faz com aquilo que a gente sabe é outra história. Continua a explicação de Jesus. E por que necessitassem da energia animal, pediram conúbio com os porcos de que pretendiam explorar a vitalidade. Mas o Pai, todo amor, justo e sábio, impulsionou-me a retirá-los do enfermo sob o direcionamento de energias vigorosas, que os deslocaram do campo de vampirização. Tá. Tomados de espanto, a negociação não rolou. Ou eles saíam e eles saíram, né? Do ambiente da psicosfera, do ambiente do obsidiado. E por que passou por isso? Não se sabe. Ainda tentaram negociar com Jesus, então manda a gente ir para os porcos. Não. Tomados de espanto e amedrontados pelo inusitado que não esperavam, eles achavam que podiam, né, ali, vamos entrar aqui, vamos chegar num negócio aqui, né? Ele fica ali e tal. Não. Afastaram-se, ruidosos e agitados, provocando alteração e violência na área em que pastavam os animais, que, assustados, os animais percebem o plano espiritual, correram na direção dos despenhadeiros, tombando nas escarpas dilaceradoras e no abismo. Então, não tinha nenhum espírito do lado negro da força, entrando em corpo animal, cavalgando corpo animal, nada disso. O susto que eles tomaram foi tão grande, porque era legião. Mas seu nome, Jesus perguntou. Chamo-me legião porque somos muitos. Porque o Espírito passou assim, o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder? Sabemos quem é você, o Santo de Deus, Jesus. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Então, quando eles, com a descarga de energia que Jesus deu neles, aplicou neles, o verbo melhor, paste. Aí os sustos devem ter saído gritando, apavorados e tal. Os porcos viram
patas para que te quero, só que caíram num abismo. Né? E para os gadarenos, Jesus estragou a vara de porcos. Continua Dona Amélia Rodrigues. Por entender a alta significação e profundidade da lição que deveria passar à posteridade como advertência valiosa, o mestre continuou. Então, uma advertência para nós. A morte nunca poderá interromper a vida. Desse modo, aqueles que se comprazem no erro e na ação malévola despem a indumentária carnal, mas prosseguem infelizes, tentando prejudicar aqueles que com eles se omisiam mentalmente. Sintonia e afinidade com a turma do lado negro da força. Por muito tempo assim será. Como resultado da cegueira que predomina em a sociedade humana. A expressiva maioria das criaturas humanas ainda prefere o engodo, a paixão, o gozo escravizador. E aí nós somos remetidos à lei de amor na mensagem de Lázaro, que fala no início só tínhamos instintos, quanto mais avançado e corrompido sensações, e quanto mais evoluído e depurado sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Não o amor que a garotada chama de química. Tem adultos também que chamam de química. Não é só hormônio. Né? É muito além. E o ponto mais além desse sentimento é o amor pela humanidade toda. Com esse amor no coração que os mártires iam até o circo, cantando por cima, esperando a morte, tranquilos. Então, a mais expressiva maioria das criaturas humanas ainda prefere o engodo, a paixão, o gozo escravizador. Os instintos continuam conosco para a nossa sobrevivência, beleza. As sensações são do nosso livre-arbítrio, que eu posso me sentir felicíssima ao poder abrir a janela, mesmo com o sol na minha cara, mas poder enxergar a cor do céu. Eu posso enxergar como eu posso me sentir, algumas pessoas, eu não, né? Eu, hipoteticamente falando, me senti felicíssima porque eu consegui comprar a última bolsa de marca daquela grife. É natural, portanto, que a morte apenas os coloque em outro campo de vibrações. Porém, com os seus hábitos e interesses. É este o inferno que os aguarda, na sua loucura, como prêmio a que cada qual faz jus. Última frase do Código Penal da Vida Futura, que é o item 28, no céu e no inferno. A cada um segundo as suas obras. Interrompeu a exposição, eu também pego um pouquinho para beber mais água. Para logo dar prosseguimento. Vamos ver. A conquista do céu que meu Pai oferece é feita mediante a conduta correta, os deveres retamente cumpridos, o amor em predomínio no íntimo, né, nossos sentimentos, na condição de recursos que facilitam
a instalação no ser. Então, para a gente ter, construir, implantar o reino de Deus dentro de nós, conduta correta, deveres retamente cumpridos e o amor, muito amor. Continua a explicação. Certamente, por enquanto, os interesses pelos suínos predominam em a consciência coletiva. Economia, né? Dinheiro, tal. Aguardando que se abram espaços para a implantação dos postulados da Boa Nova que liberta as mentes e os corações. Dia virá, não muito longe, porém, em que o Evangelho estuará na terra, e os seres humanos compreenderão que o reino dos céus começa aqui mesmo e no coração de cada um, no instante em que seja tomada a decisão libertadora. Então, a partir do momento que a gente se decide a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? A gente agir corretamente, a gente cumprir com os deveres que nos cabem e amar, aí o reino dos céus vai começar para cada um de nós. Tijolinho por tijolinho espiritual. Mas vai ser implantado. Silenciando, levantou-se e se dirigiu à praia. Lá fora, o dia adornado de ouro cantava um hino conclamando a luta e a felicidade. Gadara e seus filhos, ao longe, no cimo da cordilheira da Decápolis, prosseguiram cuidando dos suínos, enquanto a voz anunciava a era nova que se acerca. Nós estamos bem na mudança. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, por cada oportunidade, por cada existência, por cada oportunidade dentro de cada existência, dentro de cada dia, dentro de cada hora, dentro de cada minuto, porque podemos ter um pensamento bom, podemos fazer uma prece, podemos mandar uma mensagem, podemos ir assim construindo, Pai, o teu reino dentro de cada um de nós. Gratidão ao Mestre por ter nos chamado, continuar nos chamando, até que a gente aceite. O chamado está se fazendo, né, Mestre? Nessa mudança planetária. Que a gente saiba, Mestre, aproveitar com a ajuda dos benfeitores espirituais essa chance que nos é dada de implantar o reino de Deus, ou o reino dos céus, dentro de nós. Gratidão a Maria por nos acolher nos momentos de maior dor. Gratidão aos benfeitores espirituais por nos socorrer, nos intuir, nos estimular no caminho do bem. Que todos nós possamos ter aprendido, refletido, relembrado alguma coisa com a história Amélia Rodrigues, a quem somos gratos, nos trouxe na tarde de hoje. Graças a Deus. Muita paz. Acabou o meu tempo, até domingo que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.